Eu sei, depois de muito tempo batendo cabeça com o E-Social, o pessoal aprendeu de vez que o documento que deve basear o PPP é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, o famigerado LTCAT. Aí aparece um lunático aqui falando que o PGR interage com o PPP e com isso também com o E-Social. E aí, o que você acha disso? Aí você pensa aí. Ah, Marcão, você vem com essa agora? Indo direto ao ponto, nem tudo que consta no PPP pode ser respondido pelo LTCAT. Mas como pode isso? Você se lembra das 5 perguntas e questões sobre EPC e EPI que são perguntados ali no meio do PPP? E que antigamente todo mundo respondia sim para tudo e segue o baile? Era cada PPP lindo, com empresa com gestão top, não era? Só que não. E um detalhe, isso tudo agora consta no evento S2240 do E-Social, que na data em que eu tô gravando, ainda tem fins exclusivamente previdenciários, e esse evento em questão tem o objetivo de gerar também o PPP eletrônico. Com isso, se você observar bem, as perguntas em questão serão respondidas então pela gestão que você realiza e não pelo LTCAT, que é um documento estático, uma foto de um momento. E para isso você precisa documentar tudo direitinho, porque agora a empresa autodeclara tudo para o governo e ela pode ser cobrada a prestar provas e esclarecimentos daquilo que ela declarou. Então minha dica e observação, o E-Social pode denunciar a sua falta de gestão ou pegar uma mentirinha da empresa que diz que faz tudo bonitinho e não faz. Fica ligado. Esse conteúdo aqui é parte integrante do método GRO 360, onde eu abordo esse e outros temas em sequência lógica para o gerenciamento correto dos riscos, em detalhes e exemplos, em mais de 30 aulas gravadas e vários materiais que eu uso nessas aulas disponíveis para download, onde você aprende, além de elaborar o PGR, como realizar o gerenciamento de riscos de forma a reduzir acidentes e proteger a sua empresa com segurança jurídica em caso de auditorias fiscais do Ministério do Trabalho. O curso GRO 360 está disponível para você no link na descrição, e eu te vejo lá do outro lado. Voltando às perguntas do PPP, uma delas só pode ser respondida à luz do PGR e da rotina de gerenciamento de riscos realizado pela empresa através desse PGR, que foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização de trabalho, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial. Se você lembrar bem, é disso que se trata o meu último vídeo, que eu estou deixando aqui na descrição, onde eu falei sobre os critérios para a implementação das medidas de controle, dentre elas uma fundamental é o que está na normativa da NR1 através do subitem 1.4.1. E que se você ainda não ouviu, eu vou pedir para você ver depois desse vídeo aqui que você tá, beleza? Mas esclarecendo, é necessário que se implemente as ações observando a hierarquia das medidas de prevenção e controle conforme a NR1, ou seja, o EPI é sempre a última alternativa, devendo ser adotado em caráter emergencial ou ainda complementar. Isso quer dizer quando as ações coletivas, administrativas ou de organização não forem suficientes para proteger o colaborador àquele determinado risco ou ainda não tiverem sido completadas, bem como estiverem em fase de estudos de implementação essas medidas de controle. O ponto-chave aqui é que a NR1 amarrou tudo para que fosse auditável pelo Ministério do Trabalho quando ela diz em determinado subitem que, quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção das medidas de proteção coletiva, ou quando essas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas obedecendo a seguinte hierarquia: medidas de caráter administrativo ou de organização de trabalho e, por último, a utilização do EPI. Também em outro subitem, que diz que a implementação das medidas de prevenção e respectivos ajustes devem ser registrados. Você percebe que a inviabilidade técnica deve ser comprovada e tudo que está relacionado com a implementação das medidas de controle, desde a forma, histórico, ajustes, devem ser registrados? Então, se você responde no PPP ou E-Social que usa EPI e que tentou implementar antes dele o EPC, ações de cunho administrativo ou organizacional,
que não foram viáveis, você precisa comprovar e registrar. Você precisa ter essas tentativas documentadas. Então, reúna a prova como análises técnicas de engenharia, por exemplo, que dão subsídio para você dizer que ficou, depois de tentado, inviável a implementação, antes de afirmar que você tem uma inviabilidade técnica e marcar um simzinho lá no seu PPP no E-Social. Falando ainda, fazendo aquele jabá do nosso método GRO 360, nós temos aulas falando desse assunto de forma detalhada e com modelo de formulário para registro e comprovação dessa inviabilidade. Eu recomendo que vocês considerem entrar nessa jornada com a gente. Então por hoje era isso, espero ter contribuído. Considere ainda se inscrever no canal e ativar o sininho para que você seja avisado quando sair mais vídeos e mais conteúdo sobre esse tipo de assunto. Em algum lugar aqui da tela tem outros vídeos sugeridos para você. Te vejo na próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau.